Então, a gente finalizou o mês sobre ser cristão, com as perguntas e a triagem teológica, e a gente vai continuar seguindo essa linha de raciocínio. Eu acho importante relembrar que todo o ano do conhecimento está tendo como base o livro Bases da Fé Cristã, do N. Gruden. Se vocês puderem adquirir ele geralmente fica na Amazon R$10. É uma teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Ele pega alguns assuntos principais e responde de maneira resumida. O N. Gruden tem uma sistemática desse tamanho aqui, ó. Aí ele fez uma mini sistemática e agora a mini da mini sistemática, que é o Base da Fé Cristã. Então é muito bom. Esse mês nós vamos falar sobre a igreja. Por quê? Porque o cristão frequenta a igreja, né? Mas o que seria essa igreja, né? Ou deveria, né? Aproveitando a deixa que o Alexandre deu, eu queria mostrar para vocês nesse mês que o cristão que não frequenta a igreja não é cristão. Amém? Na SEB nós estamos tratando de assuntos importantes e assuntos que a igreja geralmente deixa de lado ou a igreja interpreta de forma errada. A igreja é um desses assuntos, tá? Percebo que Satanás, para destruir as coisas, só precisa perverter o significado de algumas palavras. E isso já é o suficiente para que a gente se perca totalmente onde deveríamos estar. Eu coloquei aqui. Um bom exemplo disso é a mulher. Hoje as pessoas procuram outros significados para o que seja mulher, e a mulher acaba desaparecendo. Se ser mulher é ser tudo, então não é ser nada. O mesmo acontece com a Bíblia. Se a Bíblia e outros livros são iguais em importância, logo, não todos ganham importância, mas nenhum tem importância, porque é tudo normal, é tudo a mesma coisa. Vale tudo a mesma coisa. E se tudo tem o mesmo valor, então nada tem valor. Todos os caminhos não podem levar a Deus, porque se todos os caminhos levam a Deus, e cada caminho leva a um Deus diferente, que na verdade é um mesmo Deus, então não existe esse Deus. Então, não tem como provar se Deus é verdadeiramente Deus, não tem como saber qual é a forma correta de adorar esse Deus, porque todas as formas são válidas, e no final nós criamos uma anomalia, um Deus com várias cabeças, com vários braços, várias pernas e vários tipos de adoração diferente, de várias formas. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, para ilustrar bem isso. 1 Reis, eu ia configurar ali, mas não deu tempo não. 1 Reis, versículo 12, capítulo 12, desculpa, versículo 25. Diz assim: Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor novamente, dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. O que está acontecendo aqui? Deus, ele deu o reinado para Jeroboão. Ele falou assim, cara, só me segue. Só me segue. Jeroboão teve medo do povo, que eles já estavam separados, como o povo de Israel e o povo de Judá, que o povo, ao ir adorar no templo, ficasse por lá. Então ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uns bezerros de ouro e falar assim, ó, esse aqui é o Deus de vocês. É isso aqui que vocês creem. E hoje acontece exatamente isso. O que é ser mulher? Qualquer coisa. Isso aqui é mulher, gente. Aí isso é um cara barbudo. Isso é ser mulher. O que é ser mulher? Ah, é a dona de casa. Todo mundo que é dono de casa é visto como mulher. Ah, e a Bíblia? A Bíblia é um bom livro da lei. É um livro bacana. Jesus, ele é um bom homem. Ele foi um bom homem. Ele é um erudito, igual o Pondé, igual o Karnal, igual esse cara. É um filósofo, é um grande homem. E aí a gente perde não só a essência, mas a gente não entende mais o que está acontecendo. E a igreja é a mesma coisa, tá? A gente tem essa ideia de que o que é a igreja? Muitos vão dizer coisas diferentes. J.C. Riley vai dizer sobre isso que o inglês bem educado, quando fala de igreja, o que ele quer dizer? Geralmente se refere à igreja episcopal estabelecida em seu país. O católico romano, quando fala em igreja, o que quer dizer que significa? Quer dizer igreja romana, acrescentando que não há igreja verdadeira no mundo além dela, e tantos outros que querem eles dizer. Uns querem dizer o edifício em que prestam culto a Deus, aos domingos, outros referem-se ao clero, pois quando alguém
ordenado, costuma-se dizer, entrou para a igreja. Outros têm vagas ideias a respeito do que costuma chamar de sucessão apostólica, dando a entender com isso, misteriosamente, que a igreja é composta de cristãos governados unicamente por bispos. O que serve para nós aqui geralmente, igreja são 4 paredes, para a maioria das pessoas. Nós viemos à igreja, então fica simples, mas não é tão simples assim, nunca foi. A ideia de igreja ser um lugar onde os irmãos se encontram, até mesmo uma placa ou um lugar físico, é a forma com que as pessoas geralmente enxergam sobre o que é ser igreja nos dias de hoje. Para sanar de uma vez por todas essa dificuldade de dar significado à igreja, precisamos olhar para a palavra de Deus, mais especificamente para o Novo Testamento, já que no Antigo Testamento Deus era o Deus de um povo, o povo de Israel. No Novo Testamento, Ele é o Senhor da igreja, como diz Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Logo, precisamos entender o que é essa igreja para que possamos fazer parte dela, ou entender se nós fazemos parte dela, para que sejamos de fato o povo de Deus. Vocês estão entendendo? É coisa boba para quem está fora. É só um nome, é só um título. Não, importa muito. Muitas das vezes Satanás ele usa desse artifício, de fazer com que as coisas se tornem banais. Não, mas espera aí, é só um título. Não, mas espera aí, é só uma forma de entender. A minha forma de entender a Trindade é isso aqui, mas é só um jeito só. Na verdade, eu entendo. Não. Talvez a forma com que você está descrevendo a Trindade destoa totalmente do que a Bíblia diz. As coisas não são tão simples, e as pessoas precisam entender isso. Sabe o que acontece? É que nós não temos vontade. Nós queremos saber de tudo, mas nós não temos vontade. Se eu virar para uma pessoa e falar assim, olha, para você entender a Trindade, você precisa sentar, estudar, pegar cada texto do Antigo Testamento, ver como que ele se encaixa no Novo Testamento, como a palavra Espírito tem diferentes significados no Antigo e no Novo. O que significa? Pneuma, que é a ação do Espírito Santo. A pessoa vai virar para mim e falar assim, não, eu só preciso saber o que é Trindade, o que é Espírito Santo. E você não pode pular processo. O bispo reformado Gerald acertou quando disse que os inimigos da verdade ensinam muita doutrina falsa debaixo do nome da Santa Igreja, porque nunca houve nada até hoje tão absurdo ou tão perverso que não fosse fácil de defender sobre o nome da igreja. E aqui a gente começa a entender a importância da igreja. Com o nome de igreja, muitas pessoas podem fazer o que quiser. Com o nome de igreja, pessoas foram abusadas. Com o nome de igreja, pessoas estão ganhando dinheiro às custas da fé dos outros. Então não é uma coisa simples, não é um negócio que a gente precisa, cara, peraí, eu preciso de um mês para entender o que é a igreja, nós vamos chegar lá. Nós precisamos de um panorama no Antigo Testamento, de entender como o povo de Israel se tornou a igreja, qual o papel da igreja, e eu vou falar disso um pouco mais lá na frente, mas nós precisamos entender primeiro a importância do tema igreja. Se tudo é igreja, então nada é igreja. Se eu sou igreja, então por que vir a igreja? Quantas pessoas eu já ouvi falando isso? Não, mas eu sou igreja, está muito errado, mas... Nós somos igreja. Mas a verdade é essa. Quando a gente não entende a verdade, você não sabe muito bem. Muitas das coisas que acontecem com a gente... Membros aqui, entendi. Mas o que acontece? Muitas das coisas que acontecem com a gente nós aprendemos de forma superficial e para nós basta. Entendeu? Jesus é o Filho de Deus. Tá bom, gente, tá ótimo. Aí quando chega alguém com uma doutrina um pouco diferente, mas muito bem falada, você entra em parafuso. É por isso que hoje é muito engraçado. Gente, eu acho isso engraçado, tá? Mas num sentido ruim. Quando um cara fala um absurdo na internet, você vai nos comentários assim, nossa, uau, mudou a minha forma de ver a vida. Nossa, eu interpretava de outra forma, mas agora que você falou, aconteceu meses atrás, de um cara usando grego para falar que Eva fez sexo com a serpente. E para nós aqui está parecendo absurdo, né? Mas do jeito que ele falou, um monte de gente embaixo, nossa, é verdade, eu vi na série Lúcifer. Nossa, faz todo sentido. Vocês entenderam? Mas vocês estão entendendo? E quando eu cheguei na igreja, minha mãe, esse comentário estava lá, tá? A minha mãe falou comigo, olha, Gênesis não é literal. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Se você não tem uma base sólida do que algo significa, qualquer outra coisa melhor pode entrar no lugar. E melhor no sentido intelectual, que faça mais sentido, mais elaborado. Muitas pessoas, por exemplo, não vêm para a igreja porque não conseguem entender. E aí você fala assim, não, tem que entender, não, tem que crer. Mas tem que entender também. Lógico que tem que entender, né?
Porque as pessoas têm um entendimento errado do que é ser igreja, elas atribuem a pessoas ou a um tipo de hierarquia o nome de igreja. E com isso eles dão poder absoluto para essas pessoas, para que eles possam fazer o que quiserem e criar a doutrina que quiserem, porque eles são a igreja de Cristo. Ouvimos muito isso no nosso momento político. O político hoje entende que a igreja tem muita influência. E essa influência é boa, porque isso pode influenciar de forma positiva na forma com que as pessoas vão votar, principalmente em pautas que envolvem o social. Mas pode ser extremamente maléfico, porque um falso profeta pode usar esses fiéis como massa de manobra, porque isso foi dado a ele, esse homem, o poder e essa autoridade de ser intocável. Nós vimos isso acontecer. Votem em fulano. Eu fui de uma igreja onde essa igreja tinha deputados, né? Elegendo por ela. E o pastor, ele falava assim, irmãos, vocês não acham que na política devem existir cristãos? Acho. Acho. Você não acha que deve ter na política gente que a gente confia? Acho, claro que eu acho. Você não acha que no meio cristão seria bom ter lá alguém da nossa igreja? Acho. Então vota em fulano. Eu nunca vi fulano na minha vida. Eu nunca vi. Eu falei com o pastor, terminou, eu falei, pastor, não vou votar no fulano, eu não conheço ele não. Ah não, mas é porque ele é membro da nossa igreja. Não, ele faz parte da igreja gigantesca que vocês são. Eu nunca vi os caras, eu não sei se eles são homens de Deus de verdade, eu não sei o que eles professam, eu não sei o que eles acreditam, eu não sei não. Mas o que acontece? Muitas pessoas dessa minha igreja votaram nesses caras, eles foram eleitos. Tem um cara, e ele é bom, tá? Ele chama Eros Biodini, ele é católico, ele ganha toda vez, velho. Toda vez, a pauta dele é anti-aborto. Ele ganha toda vez, porque toda a igreja católica conhece ele. E o cara é bom, beleza, mas podia dar ruim. Não podia, não. Podia dar muito ruim. Cara, o cara, ele é católico, ele é cantor, se eu não me engano. Hã? Ele mora aqui, Eros Biodini. Minha tia é doida com ele, que canta pra caramba. E aí, tipo assim, você tá entendendo? Não, ele é católico, então vamos votar nele. Calma, não é assim não. E acontece muito disso, das pessoas usarem. Por exemplo, você vê... Gente, eu vou sair um pouco da curva só para falar sobre isso, tá? É a minha crença, e para mim essa crença é tanto bíblica, que se você não crê da mesma forma, você tem algum problema de cabeça. Eu vou usar esse termo, tá? Se você foi chamado para ser pastor, e você se tornou um deputado, você não é pastor mais. Acabou. Pastor Marco Feliciano, ótimo. Deputado Marco Feliciano. Ele não é pastor mais não. Pastor cuida de ovelha. Pastor tem tempo com os irmãos. Deputado não tem não, gente. Não tem. Se o cara fala assim, eu sou pastor fulano, e o cara trabalha numa carga horária que nem no culto ele vem, ele não é pastor. É simples assim. A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Nós temos que pagar o salário dos pastores. É isso que a Bíblia está falando. O que acontece é que o cara ele vai para a política e ele usa o nome, o título, pastor, para se eleger, cara. Cara, e é por isso que o coach tem tomado tanto conta do mundo. Porque para você ser um psicólogo, você precisa estudar anos. Um coach, você faz um curso de 2 anos, coach. Entendeu? Tem a mesma especialidade? Não. Cuida das mesmas coisas? Não. Tem a mesma competência? Não. Era para a gente fugir disso. Mas não. O cara entende. Ou seja, ao invés de eu pagar 100, 150, 200 reais para um psicólogo bom, um terapeuta bom me explicar, não, eu pago 50 num curso de um coach e eu viro coach, porque eu fiz um curso de 6 meses. É absurdo, cara. É absurdo o quanto a gente gosta de simplificar as coisas e dar ruim. Você quer ver isso em outras situações? Estava conversando com a Dani isso. Você não gasta 200 reais num tênis original, mas você vai comprando todo mês um de 50 Paraguai, que não dura. Aí vai comprando um Paraguai esse mês, compra um Paraguai mês que vem, 4 meses você fez 200. Devia ter comprado o original, que estava durando até hoje. Nós somos assim, cara, infelizmente. Eu sei que hoje isso ainda acontece, mas antigamente era muito mais comum. Você vê, por exemplo, pastores usando a frase, não toque no ungido do Senhor, para falar o que quiser e fazer o que quiser sem ser questionado. Porque eles são a igreja verdadeira de Cristo e não tem como você ir contra a igreja de Cristo, porque você estaria indo contra o próprio Cristo. Percebe o quão perigoso é não entender o que é a igreja? Perigoso. Eu vou abrir um parênteses de novo para falar sobre a igreja católica. A igreja católica, ela falou assim, nós fazemos A e a Bíblia faz B, né? Nós criou a Bíblia, bobo. Nós muda ela do outro jeito. Entendeu? Tá, não, então tá tudo bem.
Você vai conversar com os caras, e os caras mais entendidos, eles vão falar isso. Você está conversando com ele, e ele te respondendo e tudo mais. Uma hora ele fala assim, não, mas nós não cremos na Bíblia. Não, fala, então, eu estou conversando com quem? Para quê? Por quê? Porque os homens ganharam poderes de falar e fazer o que quiser. O apóstolo Paulo escreveu A. O Papa João Paulo II falou B, é B. Por quê? Porque foi dado a ele um poder, uma autoridade de igreja. É terrível, cara. É terrível. Então nós vamos falar da igreja verdadeira. Todas as grandes seitas que existem têm a ideia de que são a única capaz de salvar. Mormons, Testemunhos de Jeová, Santos dos Últimos Dias, etc. Todas essas seitas têm em comum a ideia de que eles são os remanescentes, que eles são os únicos, e quem estiver fora dessas denominações, fora desses movimentos religiosos, não serão salvos. Isso aconteceu em Jonestown também. Vocês conhecem o massacre de Jonestown, o maior suicídio coletivo que já aconteceu aqui na Amazônia? Ninguém conhece. É assim mesmo. Procura depois. Um homem se intitulado o último profeta. O último profeta. É o cara que, Deus me deu uma revelação dentro da montanha, debaixo de um trem, que não sei o quê, que agora é isso, isso e aquilo. E as pessoas dão a ele esse poder. Você vira e fala assim, como que esse cara conseguiu enganar muitos? Porque as pessoas queriam ser enganadas. As pessoas não queriam seguir a verdade, elas queriam seguir aquilo ali. Aquilo. Por exemplo, tem uma outra seita chamada Meninos de Deus, que os meninos, que era um monte de hippie na época. Ou seja, adolescentes que abandonavam suas famílias, conservadoras, cristãs, iam viver tudo em comunidade, com um cara que era o único líder. Todas essas seitas acabaram com estupro, todas essas seitas acabaram com algum tipo de desgraça. Por quê? Porque as pessoas deram poder. Não é só o cara, não é só o cara. Charles Manson, o cara que matou a Sharon Tate há um tempão atrás, quem deu poder para ele? A seita dele. Não é só ele, não é um homem só. Nossa, como é que esse homem teve essa influência? Nossa, um retardado. Se a gente não tiver um Deus, a gente cria um. E qualquer um que fala um pouquinho mais grosso, opa, esse tem o status de igreja, de povo de Deus. Isso é perigosíssimo. Há realmente uma igreja fora da qual não há salvação. Uma igreja a que o homem deve permanecer se não quiser perder-se por toda a eternidade. Mas qual é essa igreja? Onde ela está? Por que sinais essa igreja deve ser conhecida? Eis uma grande questão. E aqui eu estou falando da igreja invisível de Cristo, a qual, graças a Deus, a igreja Missão Árabe faz parte. A igreja invisível de Cristo é definida como o corpo místico de Cristo, que é a companhia bendita de todo o povo fiel. É composta por todos os crentes em Jesus Cristo, é formada por todos os eleitos de Deus, por todos os homens e mulheres convertidos, por todos os verdadeiros cristãos, dos quais podemos distinguir a eleição de Deus, o Pai, a purificação pelo sangue de Deus, o Filho, e a santificação de Deus, o Espírito. Em tais pessoas podemos ver os membros da verdadeira igreja de Cristo. O que é igreja? Não são 4 paredes. Não são indivíduos. Robinho igreja, Vanessa igreja, Alexandre igreja, Lena igreja, não são. Não é um lugar onde a gente se ajunta e está tudo bem. Não é um lugar onde todo mundo é perfeito. Não. A igreja verdadeira é a igreja invisível de Cristo. E quem compõe a igreja invisível de Cristo é o povo de Deus. E quem é esse povo de Deus? Aquele que serve a Deus em espírito e em verdade. Você pode fazer parte de uma comunidade e pode não fazer parte da igreja invisível de Cristo. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. É por isso que hoje em dia muitas igrejas têm mudado o nome para comunidades. E a gente acha até estranho, né? Não, fulano, comunidade, não sei o quê, que estranho. Mas é porque igreja significa uma coisa muito maior. Está errado? Não está errado. Nós também somos membros de um corpo, a igreja. Mas a igreja principal é a igreja invisível de Cristo. Da mesma forma com que o pastor é o líder da nossa igreja, mas nós servimos a um pastor maior, que é Jesus Cristo. Nós somos membros de uma igreja, mas nós somos membros de uma igreja maior, que é a igreja invisível de Cristo. É uma igreja em que todos os membros têm os mesmos sinais. São todos renascidos no Espírito Santo. Todos devem ter arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo e santidade de vida e de conversão. Todos odeiam o pecado e amam a Cristo, adoram a Deus, todos com o coração igualmente sincero, são todos guiados pelo mesmo Espírito, todos edificados sobre o mesmo alicerce, todos tiraram a sua religião do mesmo único livro, todos se reúnem no mesmo centro, que é Cristo. Essa é a igreja invisível de Cristo. E aí você já vai fazendo a conta se você faz parte dessa igreja invisível de Cristo. Porque é extremamente importante. Muitas pessoas acham, e principalmente em outras religiões, mas infelizmente no meio evangélico também, que vão ser salvos porque fazem parte de um grupo em 4 paredes.
Porque são cantores em uma igreja. Porque são pastores em uma igreja. A verdade é que a única igreja que salva é a Igreja Invisível de Cristo. E para fazer parte da Igreja Invisível de Cristo, você tem que estar em comunhão com os membros da Igreja Invisível de Cristo. Você tem que ter coisas em comum com essa Igreja Invisível de Cristo. Nós podemos ter aqui uma comunidade extremamente saudável, uma comunidade que todo mundo tem tudo em comum, mas a gente não tem nada em comum com a Igreja Invisível de Cristo. Logo, nós não somos a Igreja de Cristo. É perigoso. Vamos continuar. Algumas pessoas vão dizer, nossa, mas não existe igreja perfeita. E a resposta é, existe sim, a Igreja Invisível de Cristo. E crer no contrário é ir contra o que Cristo fez e diz sobre sua igreja. Abram comigo Efésios 5. Efésios 5, 25. Aqui ele está falando sobre os maridos, as mulheres e tudo mais. Mas tem algo importante aqui no meio também. Não só isso. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou quem? A igreja. E entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, e coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então alguém vai virar para mim e falar assim, mas ninguém é perfeito. Então, nós vamos contra isso aqui. Nós vamos contra o próprio Deus, que diz que Cristo fez dessa igreja santa e inculpável. O que vai acontecer quando a gente começar a entender quem é a Igreja Invisível de Cristo, é talvez percebermos que nós não fazemos parte da Igreja Invisível de Cristo. E não negar que ela existe. E não negar que esse povo existe. É prepotência demais, é arrogância demais. Nós não vemos ninguém falar em línguas nessa igreja, então o dom de línguas não existe. Ué, nessa igreja. Nós não vemos nessa igreja. Nós não estamos falando do corpo todo, nós não estamos falando do mundo todo. Calma, respira. Não é assim que funciona. Acontece, a gente um dia vai conversar sobre os dons espirituais, mas acontece que o Brasil tem uma grande confusão mental, em que a maioria das igrejas não professa nenhum dos dons espirituais. E eu posso falar isso com certeza absoluta, mediante a palavra de Deus. Barulhos sem entendimento não é falar em línguas. Não é. Isso não é. Isso é confusão. O nome disso é confusão. Por causa disso o dom não existe? Loucura. Nós temos outros países, nós temos outras províncias, tem coisas que a gente não sabe o que está acontecendo. Não faz sentido, não faz sentido. Da mesma forma, não faz sentido a gente falar que só porque nesse meio não tem nenhuma igreja, ou eu não conheço ninguém que serve a Cristo, que ninguém sirva a Cristo. Se você não conhece, se você não faz parte, se eu não faço parte, é uma coisa. Agora, que existe, existe, porque o próprio Cristo morreu por essa igreja. Ele não morreu pela Igreja de Missão Ágape, ele não morreu pela Assembleia de Deus, ele morreu pela Igreja Invisível de Cristo. Existem membros dessa Igreja Invisível de Cristo aqui. Existem membros dessa Igreja Invisível de Cristo na Assembleia de Deus. Existem membros dessa Igreja Invisível de Cristo na porcaria da Igreja de Macedo. Tem gente lá. A Igreja Invisível de Cristo tem em todo lugar. Amém? Por mais que as pessoas e nós mesmos não conseguimos ver isso no nosso dia a dia, mesmo que você nunca tenha visto um cristão nessa essência, saiba que essa igreja existe. Então, todas as vezes que alguém disser, nossa, mas a igreja é isso, a igreja é aquilo, eu não vou na igreja por causa disso, eu não vou por causa daquilo, lembre-se que eles estão falando de denominações, porque a Igreja Invisível de Cristo permanece santa e fiel, intacta nas doutrinas da graça. Falei isso com o Robinho quando a gente se conheceu. Ah, mas a igreja... Não, a Igreja Invisível de Cristo é santa. Ah, mas a igreja não é perfeita. A Igreja Invisível de Cristo é perfeita. Ah, mas eu sei que está falando aí, não é perfeito. Então, eu não faço parte da Igreja Invisível de Cristo. Essa é a ideia. Porque ela existe. A gente não pode colocar ela em descrédito só porque nós não fazemos parte. E o pastor Elcio está de blazer, ó, bonitão. Eu tive que chamar atenção para isso. Eu tive. Glória. É uma igreja que não depende dos ministros cada terra. Ainda que aprecie muito aqueles que pregam o evangelho, tá? Mas não depende deles. A vida espiritual de seus membros não depende do fato de se filiarem a uma igreja, nem de depender do batismo e ceia, ainda que dê grande valor a esses sacramentos cada vez que são celebrados. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque o que os homens têm feito é feito um curralzinho, onde quem não está nesse curralzinho não faz parte da Igreja Invisível de Cristo. Fulano arrependeu, está lá no leito de morte, arrependeu. Não, ele não batizou.
Não. Fulano, ele é crente, ele é um homem de Deus, e ele está procurando uma igreja. Estou falando que ele é desigrejado, é inferno, tá? É inferno para desigrejado. Ele está procurando uma igreja santa, e não achou ainda um lugar. Ah, não, escolhe demais. Não é assim não, gente. Não é assim. A gente precisa entender as coisas. O batismo e a ceia são extremamente importantes porque Cristo mandou. A gente fala porque Ele mandou. Não é para ser salvo, porque Ele mandou. Você falar assim, ó, todos os salvos dêem uma pirueta todo dia que chegar. Nós vai ter que dar um jeito de dar uma pirueta, porque Ele falou. Nós vamos ser salvos porque damos uma pirueta? Não. Mas nós vamos ser condenados se nós não dermos a pirueta? Depende. O coração de uma pessoa que não quer cear, e de que não quer batizar, é uma pessoa que não quer saber de Jesus. É simples assim. Eu estou vindo na igreja sempre, muito. Eu vivo na igreja, mas eu não estou pronto para batizar. Então você está vindo à toa. Você está vindo à toa. Vir à igreja, estar em comunidade com os irmãos é dizer, eu quero assumir um compromisso. Eu quero largar essa vida de cão que eu tenho, eu quero ser alguma coisa. Eu quero alguma coisa. Esse medo de... isso revela um misticismo. Se eu batizar, eu vou ter que mudar. Não, você já tinha que ter mudado. Você está andando aqui conosco. Você já tinha que ter mudado há muito tempo. Você está ouvindo o evangelho, você está entendendo o que Jesus quer de você. Você vai esperar batizar? Hã? Não, eu não posso tomar ceia, eu estou tão impuro. Todos nós. Bem-vindo ao clube. O entendimento de que é Cristo Jesus que nos justifica que faz eu ceiar. Se você olhar para mim, ferrou. Não faz sentido, não encaixa. E aí no meio disso vai surgir o legalista. Eu não estou nem aí, eu estou fazendo as minhas coisas, eu faço o que eu quiser, e eu sei o mesmo. Ou seja, demonstra que você não tem nenhum tipo de entendimento do que você está fazendo e que você não tem nenhum tipo de reverência ao Deus a quem você está fazendo. Logo, você não é um cristão. Os dois polos estão errados. Nós não podemos negar um por causa do outro. Os dois estão errados. O certo é, eu sou salvo pela graça. Eu sei porque meu Senhor mandou. Eu batizo porque meu Senhor mandou. Tá? E agora, a principal marca dessa igreja, Jesus o cabeça. Essa igreja tem um cabeça principal, um pastor, um bispo, que é Jesus Cristo. Só ele, pelo seu Espírito, admite os membros nessa igreja. Quando o homem se arrepende e crê no Evangelho, nesse mesmo momento, torna-se membro dessa igreja. E a resposta para isso está na Bíblia, quando ela diz que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Nós podemos ter certeza que nós somos salvos quando nós temos o Espírito Santo em nós. Através dos dons e das maravilhas? Não, através do arrependimento. Qual que é o papel do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, justiça e juízo. Se você foi convencido dessas três coisas, odeia esse pecado, você quer a justiça de Deus, você entende o juízo que há por vir, e você quer fugir dessa ira vindoura, você tem o Espírito Santo. Eu lembro do pastor Lucinho falando que quando ele era mais novo, ele tinha falado uma besteira e ele achou que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E aí não comia, e aí não queria sair para lugar nenhum, porque para ele já estava condenado. A gente tem essa ideia de que blasfemar contra o Espírito Santo é falar mal de Deus. Mas é muito fácil você voltar com a palavra. O problema da blasfêmia contra o Espírito Santo é que é algo dentro do coração. Você nega o Espírito Santo em essência, quem ele é e o que ele faz. Você não entende as coisas do Espírito. Você zomba das coisas do Espírito. Você não quer saber das coisas de Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente precisa entender também. Senão a gente cai num problema até nosso mesmo. Eu falei uma besteira e, nossa, nunca mais eu vou ser salvo na minha vida, então não vou nem na igreja mais. Já vi gente assim, gente. Como ladrão arrependido pode não ter ocasião de ser batizado, mas tem aquilo que é muito melhor do que o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Talvez não possa receber o pão e o vinho da ceia no Senhor, mas pode, por meio da fé, alimentar-se de Cristo todos os dias da sua vida. Não possa. Vocês ouviram as duas palavras que eu usei? Não possa, não é não queira. Se você não quer participar da ceia do Senhor, se você não quer participar do batismo, você não é salvo. Talvez você não possa. Talvez a pessoa aceita Jesus Cristo, reconhece Ele como Salvador, mas está no leito de morte. Não tem como. Ou está preso. Está num presídio. E aí? Não sei, cara. Várias nuances, mas o que salva é o sangue de Jesus Cristo. Alguns pastores e até alguns cristãos tentam colocar nas obras um benefício para ser salvo. E aí se cria um juízo de valor sobre aqueles que não são e que não praticam alguma coisa ou outra. Aqueles que não foram batizados, aqueles que não tiveram tempo de se arrepender. Mas a verdade é que Jesus Cristo é quem admite essas pessoas no reino dele e ninguém pode desfazer isso. E a prova disso, o próprio ladrão na cruz. Hoje estará comigo no paraíso. Não é, se você batizar, estará comigo no paraíso. Se você descer daí, der tempo de você cear, estará comigo. Não, hoje.
Porque você creu, hoje você vai estar comigo no paraíso. Não por obras, para que ninguém se glorie. Existem alguns pastores que chegam a dizer que se você não é dizimista, você não vai ser salvo. Que por isso você não é membro da igreja de Cristo. Isso é um absurdo, porque Jesus é o dono da igreja e é Ele quem admite os seus membros. Ninguém pode falar comigo que eu não faço parte do corpo de Cristo. Ninguém. É Deus que nos justifica. É isso que Romanos 9 vai falar. Romanos 8. Quem pode ir contra? É Deus que nos justifica. É Deus. É Ele quem falou, olha, se você crer nos meus mandamentos e os guardar, você me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu me manifestarei a Ele. É Ele que falou isso. Homem nenhum pode tirar isso. A partir de hoje, todas as igrejas seguem a doutrina A. Eu discordo, não faço parte mais, então você não é um cristão. Quem disse? Quem disse? O que acontece é que a gente pega essas verdades, e algumas pessoas podem pegar isso, e fazer disso uma vanglória. Agora eu faço o que eu quiser, eu sigo o Deus da forma que eu quiser, e ninguém me condena. Eu já vi gente fazer isso, tá? O que acontece muito na internet. Caio Fábio é um sem vergonha que tem essa linha de raciocínio. Eu interpreto a Bíblia do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, porque é Cristo que me justifica. Não. É você que está criando em você uma mentalidade de que você se justifica de tudo. Isso está errado. Isso está errado. É claro que algumas pessoas podem usar isso para dizer, então eu não vou à igreja, então eu não vou cear e eu não vou batizar. A questão é, se você é um membro do corpo de Cristo, da igreja invisível de Cristo, você vai querer cumprir as ordens do seu mestre. Eu já falei isso, né? Se você não quer cumprir as ordens do seu mestre, e quer estar em comunidade, quer ajudar com os dízimos de oferta, quer participar de uma comunidade de fé, você está provando que não faz parte desse corpo, que é a igreja invisível de Cristo. João 6,38 fala assim, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. Isso é o próprio Jesus. Mateus 7,21, nem todo que me chama Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Uma das marcas de que você faz parte da igreja invisível de Cristo é você fazer a vontade do Pai que está no céu. E aonde que essa vontade está revelada? Na palavra de Deus, não tem outro lugar não. Eu estou fazendo a vontade de Deus, porque Deus me revelou em sonho que eu preciso, todas as vezes que eu entrar na igreja, fazer isso, isso e aquilo. Cuidado. Eu vou entrar numa área aqui que, né, eu tenho minhas ideias, mas Deus fala através de sonhos? Sim. Deus fala através de sonhos, conta a palavra dele? Nunca. Nunca. É mais fácil Deus falar com você através da Bíblia do que através de alguma revelação nos dias de hoje. Por quê? Porque a Bíblia é mais confiável do que o seu coraçãozinho. Muito mais. Ele pode confirmar aquilo que já está na palavra. Ele pode te dar entendimento de alguma coisa segundo a palavra dele. Ótimo. Mas ele nunca, isso é nunca, tá? Nunca. Ponto pacífico. Nunca vai contar a palavra dele. Desconfie de uma igreja onde está sendo pregada a palavra e alguém está fazendo bagunça num culto. O Espírito Santo não vai contar a palavra dele, não. O Espírito Santo não vai atrapalhar a palavra dele ser pregada, não. Não vai. O que a gente faz? O pregador está sem espírito. O problema é do irmão que não está entendendo o que está acontecendo. O mesmo acontece no momento do louvor, tá? A gente precisa entender que o momento do louvor é um momento de comunidade. Se eu subo aqui e começo a cantar igual o que manja de tudo, cara, eu não estou entendendo o evangelho. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. A igreja precisa louvar junto, ela precisa entender o que está acontecendo. O mesmo na hora da oração. Mas eu não consigo me controlar. A Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Você consegue se controlar sim, você não quer. A gente precisa entender essas coisinhas. É nuances. Nisso eu não nego o Espírito Santo, nisso eu não nego os dons, nada disso. Mas eu coloco ordem e decência na casa. Gente, é só ler, está lá. A verdade é que se você não zela pela palavra de Deus, pelas coisas que são ditas nela, se você não zela pelo próximo, não zela pela comunidade visível de Cristo, isso são provas de que você não faz parte da igreja invisível de Cristo. É simples. Tudo é revelado pelas obras. A fé sem as obras é morta. Significa que se você tiver fé, mas não tiver obras, você não vai ser salvo? Significa que se você não tiver obras mediante a fé que você tem, nem fé você tem. Eu creio em tal coisa, eu não ajo de acordo com essa tal coisa, então eu não creio. Isso eu estou falando, é da boca para fora. Esse é o entendimento correto. Se eu digo que eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio em tudo que ela diz. E se alguma coisa me causa confusão, eu vou atrás de resposta. Por quê? Porque eu quero agradar esse Deus.
Eu faço parte de uma comunidade de fé. Eu amo os meus irmãos. Eu pratico as obras de misericórdia. Eu pratico as doutrinas da graça. Por quê? Porque Ele mandou. Porque diz, está escrito. Tem gente que precisa de ordenança para dar dízimo. Ô, gente, isso aqui é pago. Não precisa de nada, é só ser bom senso. Você vai na casa dos outros, está comendo lá todo dia, leva um trem, velho. Oi, isso é bom? Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe me ensinou isso. Nossa, chegou, o lugar está sujo. Pega um paninho lá e limpa. Oi, é o básico. A cadeirinha não tá limpinha? Você suja a cadeirinha, você vai lá e limpa a cadeirinha. Ô, gente, as pessoas precisam de uma regra. Gente, a partir de hoje, o pastor sobe aqui com o professor. A partir de hoje, eu quero, quando acabar o culto, todas as cadeiras alinhadas. É natural você deixar o lugar que você saiu do jeito que você chegou nele. É natural. A gente conta com o bom senso das pessoas. E aí tá, nós vamos afunilar um pouco mais. As promessas são para a igreja invisível de Cristo, não é para qualquer um não, tá? Vou admitir que é muito complicado, às vezes, você pregar promessas, principalmente no Antigo Testamento, e colocar ela no nosso cotidiano. Muitas das vezes estamos tão desesperados que abrimos a Bíblia em qualquer lugar, e se tem uma palavra ali, principalmente uma promessa, pegamos para nós. A verdade é que as promessas são para a igreja invisível de Cristo. Claro que existem promessas que foram específicas. Por exemplo, a promessa a Abraão sobre sua geração ser como as areias do mar. Isso, graças a Deus, não é para nós, é para Abraão. Mas as promessas de Deus e até os refrigérios de Deus descritos na Bíblia são para a igreja de Cristo. Sabe o que eu entendo hoje? Deus não ouve oração de quem não é a igreja de Cristo. Porque Ele tem compromisso com os seus. Deus ouviu o meu clamor. Isso é prova de que você faz parte dessa igreja, desse povo, que está caminhando, que mesmo em dificuldade, que mesmo tendo os seus defeitos, você está caminhando. A ideia é caminhar. Agora, tudo que Deus disse na palavra dele, sobre bênção, sobre refrigério, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não adianta botar na traseira do caminhão, é só para crente. Deus guardou meu tio fulano. Filho, difícil, complicado, dizer que foi Deus. Agora, um irmão de fé, crente em Cristo Jesus, provavelmente foi Deus, com certeza foi Deus. Deus sempre teve zelo com o povo dele, Ele tem esse compromisso com o povo dele, e um compromisso que Ele mesmo fez. Ele mesmo se colocou nesse compromisso, nessa brecha. Ou senão, eu cuido do meu povo. Não morra, mas tem vida. Isso é outro assunto, mas consideraria. Graça comum é o que as pessoas chamam de a graça cotidiana. Sol nasce para o justo e para o injusto. Ar, justo e injusto. Então, se ele recebeu um livramento de Deus, que eu não sei se foi de Deus ou se não foi, se foi só uma cagada, não sei o que foi. Claro que não saiu do controle de Deus. Mas Deus tem compromisso com o povo dele. Essa é a ideia. Vou dar um exemplo disso. Esse povo, a igreja invisível de Cristo, é a geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, luz do mundo, sal e pão da terra. Essa é a santa igreja católica. Igreja católica significa universal, a igreja universal de Cristo. De que fala o credo apostólico. Ela é a única igreja católica e apostólica, igreja que é universal e que vive na doutrina dos apóstolos. Romana de jeito nenhum, tá? Foi essa igreja que Cristo fez a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi a ela também que ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se você faz parte da igreja invisível de Cristo, pode pegar todas as promessas sem o menor problema. Eu não sei se eu sou eu sou geração eleita, sacerdócio real, povo santo, irrepreensível, porque Ele me fez isso, não é porque eu sou o cara, Ele me fez isso, eu creio nele, eu confio nele. Gente, use isso aqui, para entender que é tudo dele, para Ele. Você precisa entender isso, porque aí acaba a condenação de Satanás, porque aí acaba o poder do pecado, acaba. Quem nos justifica? Cristo Jesus. Então, gente, vamos fazer a obra de Cristo Jesus, o resto. Se tiver dinheiro, tem. Se não tiver dinheiro, se tiver coisa, se não tiver coisa, não interessa. 80 anos aqui é pouquíssimo. Não vale a pena. Vamos viver. As pessoas esquecem isso e Satanás vai tirando delas essas alegrias. Eis que estarei com você todos os dias. Não é quando você sentir, eu estarei com você num momento de dificuldade. Eis que estarei com você quando você estiver sentindo um arrepio. Não, todos os dias. Todos os dias. Você acorda de manhã, você quer pecar e está lá. Mas você acorda de manhã, você olha para o alto e está lá. Ele não deixou de estar lá. A manifestação visível disso. Essa é a única igreja que possui a verdadeira união.
Seus membros estão perfeitamente de acordo com os pontos mais importantes da religião, porque são todos ensinados pelo mesmo Espírito a respeito de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, do pecado e dos seus corações. Isso tem Atos. Aqueles que se convertiam tinham tudo em comum. Tudo. Por isso que é muito difícil você achar uma comunidade de fé que tenha tudo em comum. E aí a gente fala assim, então a gente não é igreja de verdade. Não, é que existe o povo, que é a igreja visível de Cristo. Dentro dessa comunidade, existem aqueles que ainda não são, ou que nunca vão ser. O mesmo Espírito os ensina a respeito da fé, do arrependimento, da necessidade de santificação, do valor da Bíblia, da importância da oração, da ressurreição, do julgamento futuro. Eles compreendem todos esses pontos do mesmo modo. Isso é real. Isso é real. É por isso que, às vezes, encontramos outros irmãos, ou visitamos outras igrejas, ou estamos em lugares onde alguém começa a falar da fé, e no momento em que acaba a conversa, você ouve alguém dizer, nossa, fulano da igreja tal é crente mesmo, viu? Essa pessoa não está falando assim porque o outro faz parte da igreja tal e por isso ela é uma cristã verdadeira. Mas porque a forma como ela fala, o jeito de agir, forma de se portar, demonstra que não só ela faz parte de uma comunidade visível, como ela faz parte da igreja invisível de Cristo. Porque ela demonstra frutos de alguém que faz parte da igreja universal de Cristo. Isso acontece muito. Você vai numa igreja e todo mundo é legal, é gente boa, mas tem aquela pessoa. É um amor diferente. É uma conexão que você não explica. É um entendimento que parece que a igreja não tem, só ela que tem. Você fala, Jesus, o que está acontecendo? É um membro da igreja invisível de Cristo. E é perceptível para nós. Para você saber se você é membro ou não da igreja invisível de Cristo, repare se você não destoa. Geralmente ele destoa. O membro da igreja invisível, ele destoa. Não é diferente. E eu não estou falando de conhecimento não, tá? Subir aqui e falar é só estudar. Isso aqui eu vou falar com vocês. Tem mérito nenhum. Mas a forma de agir, quando alguma coisa acontece, a resposta, o jeito que ela fala sobre Jesus, sobre a palavra, eu não consigo. Você vê isso mais nas pessoas mais velhas. O cara começa a falar de Jesus e chora. Não está falando de nada, gente. Está conversando aqui na boa. E no meio de chorar e rir. Deus deu tanta coisa. Ele é tão grato. Isso é o membro da igreja invisível de Cristo. Essa é a única igreja que possui verdadeira santidade. Seus membros estão todos santos. São. Santos não meramente por terem professado a religião, ou santos no nome, ou no sentido de exercerem a caridade, ou seja, de serem bons, mas santos em ações e obras, em vida, realidade e verdade. São todos mais ou menos semelhantes ao grande chefe, que é Jesus Cristo. E mais uma vez eu repito, você pode dizer que não conhece pessoas assim, pode dizer que nunca viu ninguém assim, e que no fim das contas ninguém é perfeito, ninguém é santo, mas se a Bíblia diz que a igreja invisível de Cristo é santa e perfeita, logo ela existe, logo nós só não fazemos parte dela, ou não somos, quando não somos santos e perfeitos. É uma realidade, cara. A gente precisa entender a realidade para a gente mudar. A verdade é que nós precisamos nos esforçar para sermos parecidos com aquilo que Deus quer de nós, como igreja invisível, e demonstrar isso na igreja visível de Cristo. Claro que vamos passar por percalços, mas não podemos viver nesses percalços. Vejo muita gente que usa a desculpa de que ninguém é perfeito, de que ninguém é santo, para não querer ser perfeito, não querer ser santo. A verdade é que é muito difícil, mas o trabalho já vale. Eu queria, para finalizar, que vocês abrissem Mateus 21. Para vocês entenderem isso. Não vai dar para falar tudo. Mateus 21, versículo 28 ao 31. A parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. O lavrador quer chegar e encontrar gente trabalhando. Não adianta desistir, jogar tudo para o alto e dizer que não dá para ser, não dá para fazer, porque ninguém é. Inventamos essa desculpa para que quando o lavrador chegar. O fato é que quando ele chegar, ele vai sim encontrar pessoas trabalhando, vai sim encontrar pessoas lutando para serem santas, para viver de acordo com a vontade de Deus, para se importarem com a palavra de Deus de forma correta. E nós vamos acabar ficando, porque a gente tem essa ideia torta de que ninguém faz, e nós também não podemos e não vamos fazer. Para concluir, eu coloquei aqui o que o Riley escreveu no que eu li dele, e eu não tenho mais nada para falar depois disso aqui. Ele diz assim, leitor, essa é a igreja a que o homem deve pertencer se quer ser salvo. Enquanto você não pertencer a essa igreja, não será mais do que uma alma perdida.
Você poderá ter a aparência de religioso, isso é, poderá ser religioso na casca, na pele e, contudo, não ter obtido a substância da vida. Sim, você poderá ter inumeráveis privilégios, poderá usar todos os benefícios da luz e do conhecimento, poderá ter grandes oportunidades, mas se não pertencer de fato ao corpo de Cristo, nada disso salvará. Ai de nós por causa da ignorância que existe sobre esse ponto. O homem imagina que pertencendo a essa ou aquela igreja e tornando-se comungante em qualquer delas, observando certas fórmulas, tudo estará bem com relação à sua alma. Isso é uma total ilusão e grande erro. Nem todos os que tinham o nome de Israel eram israelitas, nem todos os que professam ser cristãos são membros do corpo de Cristo. Preste atenção. Você pode ser um firme episcopal, presbiteriano, independente, batista e, contudo, não pertencer à verdadeira igreja. Se é assim, seria melhor que você nunca houvesse nascido. A gente tem uma preocupação maior do que ser membro de um corpo. É ser membro do corpo. Quando a gente entende a essência, o resto fica fácil. Se eu entendo o que eu tenho que fazer numa empresa, tudo encaixa. Se você entende a quem você está servindo, está tudo bem. Mas se você está servindo aos homens, se você está fazendo a sua vontade, se você não sabe quem você está servindo, o que você está fazendo, o que é para fazer, como que é para andar, fica difícil. Nós temos esse problema. Mas nós podemos pedir a Deus que nos ajude. Para que a gente possa entender o que é fazer parte da Igreja Invisível de Cristo. Para que a gente possa entender que depois disso, ajudar a igreja fica fácil. Cuidar dos irmãos fica fácil. Perdoar fica fácil. Entender o Evangelho fica fácil. Tudo fica fácil. Nós estamos burlando processos. Nós estamos querendo ser boas pessoas e depois bons cristãos.